Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito Civil. Eu me chamo Karen Kramer e hoje vamos conversar sobre uma tendência extremamente importante no cenário jurídico atual, que é a chamada constitucionalização do direito civil. O que seria essa tendência, esse movimento dentro do direito civil? E se nós podemos falar dos efeitos práticos no dia a dia do operador do direito, em se tratando de um ambiente que nós vamos mergulhar hoje, do direito civil, como sendo um ramo do direito que está totalmente constitucionalizado. Muito bem, eu já inicio pontuando, a título de abre e fecha parênteses, que todo o direito está constitucionalizado. Nós vamos encontrar hoje na Constituição regras de todos os ramos do direito, né? Direito ambiental, direito tributário, direito penal, direito civil, direito empresarial e por aí vai. Nós vamos encontrar todo o direito constitucionalizado. Mas a nossa aula é de direito civil, então nós vamos trazer o tema, o fenômeno da constitucionalização para o olhar do direito civil, entendendo o que isso traz de transformações relevantes para o civilista. Muito bem, inicialmente é sempre muito didático que se faça uma trajetória, ainda que breve, sobre as etapas estatais, para que a gente consiga entender como é que era o direito civil não constitucionalizado e o que significa dizer hoje que esse ramo está totalmente constitucionalizado. Então, se nós formos relembrar o movimento histórico do surgimento do Estado moderno, nós vamos verificar que o Estado teve uma primeira etapa, né, que se dividiu em dois momentos. O primeiro momento muito breve, um rascunho do que seria o Estado moderno, e o segundo, o Estado moderno realmente desenhado. Então, o Estado vai se dividir, quando ele surge, lá no momento do Estado absolutista e depois no momento do Estado liberal, que é o que nos interessa, né? O Estado liberal acaba sendo um divisor de águas para o direito civil. Ali surge o fenômeno da codificação, e nós vamos ter então a França como sendo o ambiente do nascedouro do primeiro Código Civil moderno da história do Ocidente, que é o Código Civil francês, ou também conhecido como Código Civil napoleônico, datado de 1804. Ok, mas o que isso interessa para fins da constitucionalização? Vamos continuar mais um pouquinho relembrando as etapas estatais. Depois do Estado liberal, nós vamos encontrar a etapa do Estado social, do welfare state, então o Estado do bem-estar social. E ali surgem doutrinas mais protetivas e vai surgir o primeiro ramo do direito protetivo, que é o direito do trabalho. E aí a gente vai sim pontuar que no Estado liberal surgem os direitos fundamentais de primeira geração ou dimensão, como prefere a doutrina, no Estado social de segunda dimensão, e a última etapa seria a etapa do Estado democrático de direito, que nós vamos ter a partir de 1988, nossa Constituição Federal, né, que funda esse Estado democrático de direito, e que nós vamos encontrar até hoje essas regras sendo as que nos conduzem. Ok, prof, de novo voltamos, mas o que é a constitucionalização? A constitucionalização do direito civil, pessoal, nada mais é do que se inserir no texto constitucional diretivas dos principais pilares do direito civil: família, propriedade, contrato e temas que eles são correlatos, a exemplo da responsabilidade civil. Então, nós vamos encontrar o direito civil hoje todo inserido na Constituição. Claro que não de forma totalmente esmiuçada e detalhada, porque isso não é papel da Constituição. Ela teria que ser, então, uma enciclopédia, né, para poder ter este condão de detalhar tudo. A Constituição traz diretivas de valores, de como deve funcionar uma determinada situação jurídica, e depois a lei infraconstitucional vai detalhá-la, a exemplo do nosso Código Civil e de outras leis especiais do direito civil.
Muito bem. Então, nós vamos encontrar matérias relativas à propriedade na Constituição, desde o artigo 5º, né, que trata aí dos direitos fundamentais. Nós vamos encontrar regras de direito de família, artigo 226 e seguintes, fala em filiação, união estável, casamento, fala, na verdade, em todas as principais diretivas do direito de família, planejamento familiar, e hoje vige o princípio do livre planejamento, conforme sabemos. Vamos encontrar matérias relativas à propriedade. É o artigo 182 ou 186 que fazem alusão ao que seria a função social da propriedade urbana, da propriedade rural, sem, no entanto, descuidar da ainda proteção que nós vamos ter de inspiração liberal à propriedade privada. Então, tudo está na Constituição. E como é que era antes? No Estado liberal, nós tínhamos uma divisão total e a Constituição não previa nada de regras de direito privado, né? O direito civil seria o ramo por excelência do direito privado. Então, como é que era dividida essa matéria? O Código Civil iria regular assuntos de direito privado, interesses particulares, relações intersubjetivas, contrato, propriedade, família. E a Constituição seria um instrumento legislativo do direito público, porque nela eu encontraria regras de estruturação, funcionamento, manutenção do Estado. E nenhuma regra de direito privado eu ia encontrar na Constituição. Nós podemos analisar as constituições que tivemos para chegar à conclusão que a matéria toda de direito civil inserida na Constituição como se tem hoje é a partir da Constituição Federal de 1988. Ok, e qual é o efeito prático relevante que nós temos com essa tendência? O efeito prático principal é que a validade das normas infraconstitucionais, a exemplo do Código Civil, devem ser lidas de acordo com a Constituição. A Constituição será a nossa luz, o nosso filtro para extrair os requisitos de validade daquela determinada legislação infraconstitucional. Eu vou extrair de onde? Da Constituição. Ah, mas e aí se eu tenho uma regra numa lei federal, por exemplo, uma lei infraconstitucional, que é contrária à Constituição? Qual é o efeito da constitucionalização? A Constituição está no topo da nossa pirâmide. Ela é hierarquicamente superior às outras leis. Então, o juiz pode, realizando aquilo que nós chamamos de controle difuso de constitucionalidade, negar a aplicabilidade a um determinado dispositivo do Código Civil ou de uma lei civil especial que esteja frontalmente contrário à Constituição. Isso é extremamente importante e possível hoje, que seja realizado desde o primeiro grau. Ah, professora, mas quem fala sobre inconstitucionalidade e declara não é o Supremo? Sim, declarar inconstitucionalidade com efeitos erga omnes é o Supremo. Mas negar a aplicabilidade daquele artigo porque é flagrantemente inconstitucional para aquele caso concreto, efeito inter partes, o juiz de primeiro grau já pode realizar esse controle. Um exemplo prático que nós teríamos disso é a desatualização do tema da capacidade civil do indígena. O Código Civil vai no artigo 4º referir que essa capacidade é regida por lei especial, mas no Estatuto do Índio nós vamos encontrar que os índios são incapazes quando não cumprirem requisitos como falar a língua portuguesa, ter 21 anos, ser útil à comunidade nacional. Isso aniquila princípios como dignidade humana, igualdade, proteção ao multiculturalismo. Nós temos até o artigo 232 da Constituição que regula a capacidade plena processual dos índios. Então nós temos que negar a aplicabilidade a uma norma como essa, realizando esse controle difuso. O juiz pode, desde o primeiro grau, assim agir. Pessoal, o tema é extremamente amplo. Nós teremos outras oportunidades de debate, mas fica plantada a sementinha aí para estudo dessa temática que é totalmente atual, a constitucionalização do direito civil. Um abraço a todos e até a próxima.